Essa moça diz que casou e que ela continua virgem. E olha só o motivo. Eu casei e continuo virgem. Fica aí e ouve essa história. Me casei virgem, esperei tanto por aquele momento. E quando chegou na lua de mel, meu marido simplesmente me disse que tinha algo muito importante para me contar. Assim, do nada, tudo virou completamente de cabeça para baixo. Eu sou cristã e o meu desejo sempre foi casar virgem. Sempre foi me guardar mesmo pro meu marido. E quando eu conheci o meu marido, né, quando nós nos conhecemos, quando ele disse para mim que o desejo dele também era esse, que ele também era virgem, que ele também estava se guardando, para mim era o meu príncipe encantado, era o presente enviado de Deus mesmo para mim. Porque eu falei, nossa, é tão difícil, né, nos dias de hoje encontrar alguém que tenha o mesmo pensamento que você, que tem os mesmos valores que você, ainda mais homem, é muito difícil. E não, ele sempre me respeitou, sempre foi muito respeitoso, sempre, sabe, ele sempre lidou muito bem com esse assunto. Nunca me forçou, nunca me pressionou, não. Ele sempre foi muito respeitoso. Nós combinamos de não nos beijarmos sempre, porque isso acabava, né, querendo levar a outras situações e não era o nosso propósito. Então a gente evitava, sabe, de ficar beijando, beijos longos, enfim. Então nós resolvemos que nós íamos casar, né? Ele já era uma pessoa com uma idade um pouquinho mais avançada já, e a família dele pressionava muito ele para casar, muito. E sempre falavam, nossa, eu achei que ele ia ficar encalhado, né? Nunca tinha namorado ninguém, nunca arrumava ninguém, mas graças a Deus, Deus enviou você, enfim. A família dele tava super feliz com isso, e eu mais ainda. Então, nós começamos a juntar dinheiro, né? Fizemos todos os preparativos. Foi tudo perfeito. Deus enviou, assim, cada detalhe pro nosso casamento. E eu tava muito animada que ia chegar o grande dia que a gente tanto esperou, o dia que a gente tanto se guardou para esse momento. Então, eu preparei tudo, né? Me preparei, comprei várias roupas, lingeries, tudo. Eu tava muito feliz que ia chegar aquele dia do meu casamento e também o tão esperado momento que eu tanto esperei. Então, nós nos casamos, a cerimônia foi maravilhosa, mas eu confesso que eu não vi a hora de acabar para poder ir para minha lua de mel. E aí, quando nós saímos de lá, fomos direto, né, para o aeroporto e fomos para nossa viagem, que nós tínhamos ganhado de um dos padrinhos. Fomos para nossa viagem e eu tava muito animada, falava para ele o tempo todo o quanto eu tava esperando por aquele momento. E aí, quando nós chegamos lá, eu falei, eu vou me preparar. E aí, fui no banheiro, coloquei tudo a roupa e tal. Fiquei esperando ele lá. E aí, quando ele foi, né, tomar banho, quando ele saiu assim, meio cabisbaixo e com lágrimas nos olhos, me pedindo perdão. Me perdoa por não ser o que você merece. Aí eu, calma, como assim? Falei, nossa, ele tá tendo crise agora de, tipo, tá emocionado, né? Tá com medo, sei lá. E ele, não, eu não sou quem você merece, eu não poderia ter feito isso com você, casado com você. E eu, como assim? Você é meu amor, a gente esperou tanto por esse momento, né? Por que você tá falando isso? E aí ele falou, eu tenho uma coisa pra te revelar. Eu não gosto de mulher, nunca gostei. Eu, como assim, né? Comecei a rir, falei, ai, ele sempre me trollava. Falei, é bobo, tá me trollando justo agora? Como assim? O que você mais gosta é mulher? Aí ele, tô falando sério. Ali eu comecei a murchar. Já coloquei meu roupão. Eu comecei a me fechar. Aí eu, como assim? Aí ele, minha família me pressionou muito. Muito mesmo. Todos esses anos pra eu casar. E eles diziam que se eu tivesse algo fora do padrão, eles já meio que imaginavam. Eles pressionavam muito, né, ele, e falava, se você não for de acordo com os padrões da Bíblia, você esquece casa, você esquece dinheiro, você esquece tudo. E os pais deles eram muito ricos, né? Então eles tinham dado pra ele já um apartamento, que é o que a gente inclusive vai morar, ou ia. Deram também pra ele carro, tudo. E ele me pediu perdão. Ele falou que ele não gosta de mulher e que ele só precisava de alguém que, por exemplo, só queria ter relação no casamento e que ia ser um pouco mais fácil de lidar. Enfim, só que aí ele falou, eu acabei pegando carinho por você. E eu fiquei arrasada.
Eu realmente achei que ele era de Deus pra mim, que Deus tinha reservado ele pra mim. Eu me guardei pra ele. O pior de tudo foi ele me propor de ficar com ele pra eu ter uma vida estável, uma vida boa. Não, gente, eu não preciso disso. Então ele implorou que se eu fosse separar dele pra eu esperar pelo menos 1 mês, 2, pra que não tivesse rumores que os pais dele não podem ficar sabendo, enfim, ele me pediu isso. Mas, gente, eu e minha vida e o meu sentimento, ele não tá pensando em mim. Mas eu também não quero acabar com a vida dele, sabe? De contar para as pessoas, ai, olha, eu separei, mas eu também... E eu? Eu sou mulher. Pensa, ai, nossa, fulana... Pensa a igreja falando, fulana separou, casou 2 meses, separou. Por quê? Por que será que separou? Então, eu não quero passar por isso. O que eu faço? Eu ainda tô com ele, ainda tô, sabe, cada um dormindo num canto. Meus pais pensam que nossa vida é perfeita, que minha lua de mel foi maravilhosa, que tudo é perfeito. Perguntam quando vêm os filhos. E aí, o que eu faço? Gente, sinceramente, eu não sei. Eu não sei, porque se eu sair desse casamento agora, todos vão falar mal de mim. Eu não vou poder contar pra ninguém sobre ele, porque eu não consigo, eu não sou assim. E se, por exemplo, eu ficar nesse casamento, eu vou viver infeliz. Infeliz, porque... Bom, nem preciso dizer, né? Eu quero uma família, eu quero um marido que me ame, eu quero filhos. Eu ainda sou virgem. E essa é a minha história. Esse cara, ele é muito doido. Porque, ai, porque meus pais são ricos e eu não vou herdar nada deles. Gente, vai viver sua vida, sua independência. Vai procurar um emprego, vai trabalhar, ter sua própria independência, ficar dependendo dos pais para fazer as coisas que ele quer e viver infeliz. Meu Deus do céu, não tem capacidade de ganhar o mínimo, mas viver a vida que quer. Tem que viver às custas do pai e infeliz. É muito doido isso. E realmente, isso vai pegar muito pra ela, pra igreja. O que as pessoas vão falar da igreja, né? Ai, separou não tem nem 1 mês e já separou, né? Ele praticamente estragou a vida dela. Mas, então eu sou muito assim de ativar o dane-se. Eu não sei, eu acho que aqui na passando é pior ainda. Mas eu me separaria e não ficaria nesse casamento, não. Eu me separaria e ia ficar separada, mas bem do que com ele infeliz, sabe? E outra coisa, eu não importaria se a igreja falasse, se ela falasse, com o tempo as pessoas iam esquecer. Eu não ia ficar no casamento assim desse jeito só pra agradar esse meu companheiro, né? Ele já me enganou. Aí eu vou ficar pra agradar ele. Não ficaria. Separaria. Comenta a sua opinião, o que, é que você achou. Esse foi o vídeo de hoje. Um prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.